Eita que hoje o Big Boss não tá de bom humor. Sério, tem algumas coisas que aconteceram de madrugada pra cá que a gente já vai te contar. Hoje entraria o tal do argentino no programa. Lembra que a gente passou o vídeo do Boninho ontem? Eu vou passar esse vídeo de novo aí, pra não restar dúvidas sobre o argentino lá que ele tinha prometido. Aí a gente ficou a tarde inteira assistindo o BBB na Globoplay e nada do argentino entrar. Absolutamente nada. Mas entrou uma pessoa na casa, sim. Foi a Sabrina Sato. E aí, o que foi que aconteceu? A Bia derrubou a Sabrina Sato. A Bia chegou... Vocês sabem como a Bia é, né? Qualquer artista, qualquer coisa, ela vai, ela pula em cima, ela fica desesperada, ela não se controla. Só que hoje, quase que ela provocou um acidente sério com a moça, porque ela derrubou a Sabrina Sato e a cabeça da Sabrina Sato quase bate na quina da mesa que tem lá na sala. Big Boss ficou pé da vida com a atitude da moça. Já tá passando dos limites. Eu venho falando pra vocês aqui que às vezes a Bia se perde por coisas que ela não precisa. Mas ela vai lá e faz. Ela vai lá, mantém a mesma coisa. O Big Boss hoje tava muito pé da vida. Esse foi o recadinho que ele acabou de dar pra Alane e pra Bia antes da gente começar a gravar esse vídeo. Ele tava muito pé da vida. A situação era esta aqui. Vamos lá, palavra por palavra do que o Big Boss disse. Atenção, senhores. Dona Beatriz, principalmente Dona Beatriz, pelas atitudes que vem tendo dentro da casa. Vamos lá, de novo, gente, porque eu tô pegando aqui a imagem para mostrar para vocês. Ele tava pé da vida com essa situação da Bia, tava muito pé da vida com tudo isso. Então não tem como a gente não deixar de falar dessa situação. O Davi, minutos antes disso acontecer, ele foi lá e disse que a reação da Bia tinha sido exagerada. E aí o Big Boss foi lá e complementou as coisas. Atenção, Dona Beatriz, principalmente Dona Beatriz pelas atitudes quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora fez uma ação muito grave. A senhora foi avisada várias vezes que a senhora tem que se controlar na frente das outras pessoas. A senhora poderia ter machucado a Sabrina e isso não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave de menos 500 estalecas. Dona Alane também participou e leva menos 200 estalecas. Foi avisado diversas vezes que não podia. A Bia é muito deslumbrada com esse negócio de artista, ela é muito deslumbrada com esse negócio de famoso, ela é muito deslumbrada com essas coisas, e aí ela não perde a chance ali de ir pra cima. Ela quer ser a primeira a abraçar, quer ficar puxando o saco, e aí depois ela já justificou isso várias vezes. Ela disse, vem um artista aqui, eu não vou abraçar, vem uma pessoa aqui, eu não vou falar. Não é você não abraçar, não é você não falar. Ninguém tá te proibindo disso. Ninguém tá proibindo a Bia de abraçar, de conversar com os artistas. O Big Boy está dizendo que a atitude exagerada dela é que é o problema. Essa atitude dela, muito deslumbrada, essa coisa dela, como se ela nunca tivesse visto aquelas pessoas na vida. Ela já deu várias vezes a impressão de que ela, de fato, não conhece aqueles artistas, mas ela fica gritando, fica ali naquela animação toda. E isso passa de uma falsidade tremenda também para o público, porque você sabe quando você gosta de um artista ou não. No caso dela, ficou muito, mas muito feio. Não é por falta de aviso. Eu achei que ele ia dar logo umas 500 estalecadas em cima da Alane também. Se fosse eu, o Big Boss, só pra dar uma queimação naquela casa, porque o clima tá ali meio de derrota, eu colocaria logo todo mundo no taco nada só por causa da atitude da Bia e a atitude da Alane ali de ficar gritando, delas de ficarem pulando pra cima da Sabrina. Eu teria feito isso. Porque assim, pelo menos a gente teria mais conteúdo para falar, né? Porque a gente hoje não teve isso.
O Little Boni, ontem à noite, tinha prometido que ia colocar o argentino. Vinha um ator argentino fingindo vir da casa lá dos famosos no México. Aquela mesma casa que a Kay Alves foi no ano passado. Só que o plano dele aparentemente falhou, viu? O Tadeu ontem não falou absolutamente nada sobre isso. Por mais que fosse uma trollagem, em todas as vezes que rolou uma trollagem, o Tadeu avisou com bastante antecedência pra gente aqui que alguma pessoa de fora ia entrar na casa, que algum convidado assim estaria ali. Ele sempre avisou. Ontem, quando o Tadeu não avisou, pra mim já estava claro, não vai rolar o tal do argentino. Ou seja, aquelas críticas que ontem à tarde caíram pra cima do Boninho e fizeram ele se retratar, acabaram surtindo o efeito. Certamente, alguém maior, acima dele, dentro da Globo, foi lá e agiu para evitar com que algo acontecesse, repetindo o que aconteceu em 2023. Ontem o pedido de desculpas eu passei para vocês aqui. Tá aí o pedido de desculpas do Big Boss. Pessoal, sobre o vídeo anterior, eu apaguei mesmo e não foi pelas críticas, mas porque quando eu vi a besteira que eu falei sem noção, eu não tenho problema em assumir isso. Nada a ver. Literalmente porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha. Ele mesmo falou isso. Para quem não tá entendendo o que foi que aconteceu ali, eu vou te passar o vídeo do Boninho falando que entraria o argentino. Eu vou te mostrar que ele mesmo já tinha feito todo esse planejamento aí na semana, pra dinâmica dessa semana. E aí ele disse que o argentino entraria hoje 15 horas. Deu 15 horas, deu 15h30, deu 16 horas, 16h30, 17 horas, 17h30, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, e absolutamente nada do argentino. Só que aí veio o Matheus conversando com o Davi, aí o Matheus meio que soltou que pode entrar um argentino, pode entrar um americano, aí o Davi falou sério que pode entrar isso aqui. Aí o Matheus falou, eu acho que a psicóloga falou alguma coisa do tipo, e depois ele solta falei demais. Depois eu vou mostrar pra vocês essa cena. Vejam aí o Boninho falando que o argentino ia entrar. Pra você. Vocês mesmo ouviram aí tudo o que o Boninho mesmo prometeu, isso ontem à tarde. Não aconteceu. Dificilmente vai acontecer, eu tenho certeza mais do que absoluta que alguém dentro da Globo evitou com que isso acontecesse para justamente evitar maiores críticas, para justamente evitar de acontecer uma situação que já se repetiu antes, para justamente evitar com que a polícia acabe batendo na porta da Globo ali por causa dessa dinâmica. Lembram lá do ano passado com a Dânia? Lembram lá de tudo que aconteceu? Eu acho que foi por causa disso que eles estão ali com o pezinho atrás. Eu acho que tem até limite para trollagem, inclusive. Seria interessante se de fato acontecesse isso, se isso foi adiado ou não. O Jornal Extra hoje à tarde, pouco depois da gente falar isso para vocês, da gente mostrar, começar a gravar esse vídeo, o Jornal Extra publicou que a trollagem havia sido adiada, que a dinâmica ali tinha mudado, porque o Matheus tinha previsto que o argentino entraria na casa, aí o Davi disse que não, aí a dinâmica foi adiada porque ela não vai acontecer mais hoje. Eu acho que ela não vai mais acontecer de jeito nenhum, eu acho que não tem mais como acontecer, não tem mais espaço para isso. Tenho quase certeza que se isso vier a acontecer, vai ser um fracasso. Para quem tem dúvidas do momento, o próprio Matheus falou isso aí ontem lá. Não foi nem ontem, foi hoje à tarde. Enquanto eles estavam lá na academia, tava Matheus e Davi conversando. É um videozinho, um cortezinho de 15 segundos. Nesse videozinho aí de 15 segundos, Matheus dá um sorrisinho, prestem atenção. Matheus dá esse entrar sorrisinho um aleatório aí. assim, imagina entra um argentino, um americano, alguma coisa, de qualquer canto. Só pra perturbar o Só jogo? pra dar uma...
Vocês viram que foi ele que falou. Prestaram atenção que foi ele que falou? E aí, vejam a cara dele, ele dá um sorriso assim, meio amarelo. Vejam o sorriso amarelo do rapaz. Vejam aí a continuação desse vídeo. De qualquer canto. Só pra perto do balde. Só pra dar uma... Hoje tem festa, numa dessas entra. Acho que não. Não teve a psicóloga... Foi ontem. Falei alto. Ele mesmo falou aí que ele falou alto demais, né? Pra vocês verem. Flopou. Flopou, foi isso que aconteceu com a dinâmica aí do argentino. Eu acho que isso não vai mais acontecer. Eu acho que eles não vão mais mostrar o argentino, não vai mais ter isso ali. Enfim, a gente precisava falar disso porque é o que tá bombando agora nas redes sociais e a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Agora, ontem de madrugada não aconteceu muita coisa de interessante, porque normalmente as coisas lá no BBB acabam sendo de fato aquela coisa, aquela produção de conteúdo acaba sendo muito mais forte durante a madrugada. Durante a madrugada que a gente vê aquele povo ali fazendo as várias maquinações e tal. Enfim, ontem a gente teve ali a eliminação da Raquel, que era uma eliminação absolutamente esperada. Todo mundo sabia que a Raquel ia sair ali. Inclusive a própria Raquel esperava por isso também. Mas teve gente ali que não quis entender o discurso do Tadeu. O discurso do Tadeu foi muito claro quando ele falou ali sobre as pessoas aqui fora colocarem os participantes dentro de caixinhas, de classificarem os participantes, de fazer eles esperarem alguma coisa deles. E eles não saem desse lugar. E aí a gente viu que depois da eliminação, todos eles ficaram absolutamente perdidos. Todos. A gente viu ali que o Bila, especialmente o Bila, tava perdidaço com isso. Aí veio a Fernanda lá, conversando com a Pitel. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Vamos lá de novo, gente. Aí veio esse negócio da Fernanda conversando com a Pitel, com o Buda. Essa conversa deles, a Fernanda dizendo que agora estava na hora deles colocarem a Pitel no paredão, que estava na hora da Pitel enfrentar ali, porque de uma certa forma a Pitel também teria alguma força para combater ali. E a Pitel, obviamente, já disse que se tiver que colocar ela no paredão, ela vai. Ela vai acabar indo pro paredão. Só que eles se negam a aceitar o óbvio. O Bila, por exemplo, é um cara que se nega a aceitar o que tá na frente dele. E se tem uma coisa que o Tadeu deixou muito claro pra eles, é que eles não estão entendendo nada do que tá acontecendo no BBB. E eu nem tô falando sobre o Davi, gente, não é sobre o Davi. É que eles não querem entender o que o público deseja ver deles. Do que adianta a Pitel ter toda uma boa leitura do jogo e no final ela não saber usar isso a favor dela. Pra mim, isso é pura burrice. Mas eles pelo menos não vão poder dizer que eles não foram avisados disso. Que eles não foram avisados que eles não estão indo bem, né? Aí, a Fernanda já tá com todo esse planejamento para colocar a Pitel no paredão. A Fernanda acha que a Pitel tem condições de bater de frente com alguém lá, com uma Alane, com uma Bia, que ela pode derrubar uma das duas ali. Aí a própria Pitel fala que tudo bem, que ela aceitaria ir pro paredão. A Pitel disse que ela não liga, que podem botá-la no paredão, que ela vai de boa. A ideia da Fernanda é que eles só vão saber quem é o mais foda deles ali se eles realmente forem pro paredão, porque essa é a única métrica que eles têm por lá. É a única forma que eles têm de avaliar o que o público quer e o que o público não quer. E aí a Fernanda disse que talvez isso de fato é algo que naturalmente vai acontecer, não tem como escapar disso, eles vão acabar caindo mesmo no paredão, então que eles acabem indo antecipando algumas coisas e tal, que eles acabem realmente fazendo esse jogo como um todo.
E aí o Buda diz que ele concorda com a visão da Fernanda, de que eles precisam balançar o outro lado. Só que ele pondera que tem coisas que dá para fazer agora e tem coisas que dá para esperar um pouquinho mais lá para frente. E que as fadas vão até balançar se eles mandarem as pessoas foda do lado deles. O que não tem, né? Vocês sabem que não tem. Não tem, mas eles querem acreditar que tem. Aí a Fernanda também falou que ela tá cagando pro paredão, que ela é a única deles ali que não tá com medo de enfrentar um paredão, e se colocarem ela no paredão tá tudo bem, porque ela vai. E aí, ela disse que se eles sentem que tem um deles que pode balançar alguém do outro lado, eles têm que mandar pro paredão, porque assim balança e quebra o outro lado, e desse jeito eles podem conseguir ir comendo pelas beiradas e chegar lá na final junto com as fadas. Só que o grande problema é que eles continuam nesse papo de coach. E esse papo de coach aí do Buda, esse papo de coach da Fernanda, do Bila, trava e evita que eles saiam do lugar. E lembrando que a Fernanda e a Pitel também já jogaram a toalha desde o dia 1 do BBB, quando elas entraram e disseram que aquilo não era para elas e que o papel delas era só serem as vilãs. E se eles sabem que eles não vão mesmo ganhar, eu acho que isso já tá muito claro para eles. Tem o segundo lugar, tem o terceiro lugar que ainda dá para lutar. Dá pra destronar uma fada, dá pra evitar que uma fada ali chegue em segundo, que uma fada chegue em terceiro. Por que não tentar essa alternativa? Eu sei que não é uma alternativa tão gloriosa assim, mas é uma forma de dizer, nós tentamos, nós lutamos e pelo menos chegamos aqui em segundo ou em terceiro lugar. Chances tem, eles é que se negam, eles é que não estão ali querendo sair desse lugar. Aí depois teve o Bila ali abraçando a Giovana, dizendo pra Giovana não jogar toalha, pra Giovana não desistir, pra Giovana continuar ali naquele jogo, pra ela continuar levando as coisas adiante. O que eu acho que pra mim é só uma perda de tempo que não vai levar muita... não vai sair, não vai fazer com que eles avancem muito ali. Aí a Plantana disse pra eles que... Aliás, o Bila disse pra eles que eles agora têm que recalcular a rota, que eles têm que dar esse jeito de sair, de fazer, de dar uma remexida nas coisas. Aí a Plantana, ela discordou dessa visão do Bila. A Plantana disse que nesse momento não tem como ela recalcular a rota. A essa altura do jogo... não tem mais o que fazer para mudar essa imagem. Aí o Bila disse que tem que continuar tentando, tem que continuar mudando essa rota. Só que a Plantana continua afirmando que ela não vai mudar a rota e que ela só vai seguir adiante até onde for possível. Aí o Bila continua insistindo que o outro lado tá peitando, que eles ali nos gnomos estão recuando e que os gnomos têm receio de muita luta, têm receio de enfrentar os outros lá e tal. Aí a Plantana até perguntou pro Bila, mas que receio é que a gente tem que eles não têm de lá? Aí o Bila diz que é do paredão, que ele diz que ele não tem nenhum medo de enfrentar ninguém do outro lado do paredão, que ele vai pro paredão mesmo, que podem botar ele, que ele vai enfrentar. E aí, quando ele é eliminado, ele continua ali vendo as coisas erradas. Eu acho que nem quando ele sair ele vai perceber isso. Ele disse lá pra Lady, pra Plantana, que ele não consegue ver as fadas como campeões do jogo, que ele não consegue ver toda essa força do outro lado. Ele continuou acreditando que eles ainda são capazes de virar o jogo. Aí a Lady diz que não é que ela sabe. Ela diz que quando ela bater no paredão, ela vai sair. Ela sabe que ela vai embora. A Giovana falou a mesma coisa. Eu sei que quando eu bater no paredão, eu vou ir embora daqui. Aí depois o Bila disse que ele estudou muito bem o BBB e que essa é a semana do paredão falso e que ele precisa se apegar a alguma coisa para ele não se sentir menor diante das fadas. O problema é que o Bila realmente não entendeu nada do que está acontecendo no BBB. O Bila é um jogador muito burro, muito equivocado e
equivocadíssimo, como eu gosto de dizer, sempre destacando isso, porque o Bila não consegue entender o básico do BBB. Ele não consegue entender o jogo que ele mesmo causou isso. A gente sabe que tem um favorito lá dentro. Isso é claro pra eles e pra gente aqui há semanas. Tapar o sol com a peneira não vai resolver o problema. E não só não resolve, como ainda não vai esconder o fato de que eles estão criando a falsa ilusão de que eles podem mudar a vontade do público. Isso não vai acontecer a essa altura. É impossível mudar a percepção que o público tem deles. Mas tem chance ainda de você pelo menos lutar por esse segundo ou por esse terceiro lugar. O Bila é incapaz de entender que o Tadeu falou que eles entenderam tudo errado nesse jogo. E eles seguem errando coisas que eles não precisavam errar. Aí o Bila diz que eles têm que discutir muito essa coisa do paredão, que eles têm que agir e tal. Aí a Lady joga na cara: ah, eu fiz isso, eu me exaltei, fiz o que eu tinha que fazer, e o que foi que aconteceu comigo? Tomei no cu, me fudi. E aí a Lady começou a chorar, ela disse que ela já pegou qual é o macete da Bia, ela já entendeu como a Bia, como as meninas ali funcionam, qual é a delas. Ela contou pra Plantana que elas ali dos gnomos precisam mostrar que eles estão melhor do que a Bia, porque assim ela dá uma desestabilizada. E aí eu fico pensando assim, é muita burrice da Lady, inclusive, achar que o fato delas se acharem melhor vai desestabilizar uma pessoa. Fica bem complicado de mudar isso, né? Fica bem complicado de mudar a visão que o público tem dessas pessoas. Não rola. Mas eles se negam a entender. A Lady, principalmente, ela tá numa crise ali que ela se colocou, eu vou já falar da crise dela, que agora ela fica chorando ali pelos cantos e tá se sentindo oprimida. Já já a gente chega aí. Aí depois o Buda foi conversar com a Pitel sobre o pessoal das fadas. Aí ele disse que o pessoal das fadas já ganhou. Aí ele disse que ele quer saber o que as fadas estão fazendo para serem vistas como campeãs. E o fato de que elas estão se achando assim pode ser tão benéfico quanto maléfico para elas. Aí depois ele mesmo diz, a autoconfiança é uma coisa muito foda, né? Pode dar bem como pode dar mal. Aí a Pitel diz que ela pode ter confiança. Como é que ela pode ter confiança, aliás, se todo mundo que tá indo do lado das fadas tá voltando, mas todo mundo deles tá indo e tá indo embora? Aí o Buda responde que é muito fácil ter confiança quando você tem uma resposta positiva, mas não é fácil você ter confiança quando você tem uma resposta negativa do público. E vocês só estão tendo essa resposta negativa do público exatamente por causa do jogo que vocês têm feito lá dentro. Vocês não saem do lugar. Aí o público tá punindo vocês. O público responde toda semana, vocês que não querem entender a resposta do público. Aí depois teve uma outra cena lá da Isabelle conversando com o Davi. A Isabelle já recalculou a rota dela, né? Ela se desculpou com as meninas porque ela não comemorou, porque ela tava triste pela saída da Raquel. Aí depois a Bia disse que entendia e que tava tudo bem, ela sabia que a Isabelle gostava da Raquel e tal. Aí ela foi falar com o Davi, aí o Davi disse que alertou ela, que ela tava tomando um rumo que poderia levá-la a um caminho errado, e que ela só entendeu isso quando ela viu o Sincerão, que a Giovana não tinha colocado ela no pódio. E a Isabelle disse que não foi depois do Sincerão que ela entendeu, que ela tinha percebido isso, e que ela de fato não quis romper de forma definitiva com as meninas. E diz que o lado que as meninas estavam, era impossível ela estar, porque as meninas estavam do lado de pessoas que já colocaram ela no paredão e que tem no próprio Davi uma prioridade de voto e que colocam o Davi no paredão. E ela disse que ela tinha apenas um carinho pela Raquel e um carinho pela Giovana, mas que isso não significa que ela ia se aproximar no jogo. Aí, em outro momento, eles continuaram essa conversa. Aí o Davi seguiu aconselhando a Isabelle a se ligar no jogo e sair dessa coisa do coração.
Aí a Isabelle lembra que no começo do jogo ela já tinha votado no Matheus e que agora que ela conheceu melhor o Matheus, ela viu que o Matheus é um cara incrível, que ela gosta muito do Matheus. Aí o Davi disse para Isabelle que tem coisas que são do começo do jogo, que se tem uma percepção e que depois isso pode mudar ao longo do tempo e que é isso que ela tem que começar a perceber também. Aí depois as meninas estavam lá comemorando, aí a Alane disse que ela vai continuar com medo de ir pro paredão, porém ela já tem alguma coisa certa sobre isso, de que ela tá fazendo alguma coisa certa porque ela tá voltando e que ela prefere continuar acreditando nisso porque o público gosta dela de alguma forma para ela se manter firme ali dentro. Aí a Alane também disse que ela não pode decepcionar as pessoas que acreditam nela e no potencial dela. Aí a Bia diz que ela tem que acreditar no potencial dela e não se calar e enfrentar aí o que ela tiver que enfrentar. E aí veio uma das falas mais polêmicas da madrugada. Foi quando a Fernanda estava falando que a Pitel tem discursos perfeitos, leituras inteligentes do jogo, mas que quando chega no Sincerão, ela parece que murcha. Aí a Pitel disse que muita gente lá não merece ouvir os discursos dela. Aí a Fernanda aponta que a Pitel parece não ser a mesma pessoa que é no quarto. Aí a Fernanda lembra aquele discurso do Tadeu sobre eles estarem trancados dentro do quarto, que são leões dentro do quarto, mas são fracos fora do quarto. E que quando chegar o momento dela ali no paredão, que ela vai esculhambar com todo mundo, que ela vai falar o que ela tiver que falar e que ela pode se arrepender depois, mas que pelo menos ela fez alguma coisa. E aí ela repete, a Pitel faz tudo muito bonito no quarto, mas na hora do Sincerão ela parece que murcha e tem medo. Aí ela diz que ela tem uma visão muito completa das coisas, mas que fora do quarto parece que essa visão também se apaga. Eu já tinha falado isso aqui diversas vezes para vocês. De que adianta você ter uma boa leitura do jogo, uma leitura perfeita de como as coisas estão acontecendo ali, de como as peças se movimentam, e você não consegue usar isso para você mesmo? Como que você vai vencer um jogo desse? Como que você consegue vencer um jogo desse? É impossível. Mas, ao mesmo tempo, eles também não têm tanto para onde correr. Aí veio uma outra conversa também, que foi do Buda com a Plantana, com a Lady. Aí o Buda disse que não existe campeão do Big Brother que ganhe assim, se referindo aí às atitudes das fadas também e a atitude derrotista deles. A Plantana diz que não adianta mais eles se esforçarem para ganhar alguma prova, para botar as pessoas no paredão, porque eles não conseguem eliminar ninguém do outro lado. E aí eles lembram que o discurso do Tadeu foi muito mais para eles, para os gnomos, e eles continuam sem entender nada. Eles continuam sem entender o que foi que o Tadeu quis dizer. Aí o Buda diz que eles têm que continuar tentando. O Buda disse que eles precisam ali continuar lutando, enquanto a Plantana disse para ele que não adianta muito eles fazerem nada para tentar reverter o jogo, porque eles estão nadando e só estão batendo na praia, e não vai avançar muito mais do que isso. E eu digo para vocês que o problema deles é que enquanto eles continuam nessa mesma ladainha, eles não saem do lugar. E aí, enquanto eles continuarem focando no Davi o tempo todo, ou ficar se importando com tudo que o Davi faz ou deixa de fazer, eles não vão sair do lugar. Eles vão continuar presos na mesma coisa. Se eles sabem, e eu vou até me colocar nesse lugar, se eu tô lá dentro, se eu sei que o Davi é favorito, se eu sei que todo mundo tá falando do Davi e isso torna ele favorito, o que é que eu tenho que fazer? Apagar a luz do Davi, não falar dele, esquecer que ele existe, buscar e puxar essa luz para mim. Aí isso não funciona, não dá certo. Mas eles não querem fazer isso. Eles querem continuar puxando a luz do Davi, continuar botando o Davi no destaque. Aí o Buda falou que ele agora está cogitando que ele mesmo pode enfrentar um Davi no paredão. E lembrou que a Fernanda disse que a Pitel até pode derrubar uma Bia, que a própria Fernanda pode derrubar uma Alane e que ele pode derrubar um Davi. Sério mesmo. Ele falou isso. Ele acha que ele tem força suficiente
para derrubar um Davi no paredão. Aí a Lady disse que a Pitel até pode derrubar uma das meninas. Aí o Buda falou que ele continua acreditando, que ele precisa continuar acreditando que ele pode derrubar alguém, senão o jogo morre. Errado ele não tá. O grande problema é que ele tá indo por um caminho errado. Se ele quer de fato tentar disputar um paredão, eu disputaria um paredão com o Matheus, eu disputaria um paredão com a Isabelle. Eu não ia de fato com o Davi. Eu acho que ir com o Davi é uma atitude muito kamikaze. Ainda mais porque os dois têm um embate, né? Ainda mais porque os dois estão ali disputando isso há muito tempo. Aí depois teve esses outros destaques da Fernanda aí, falando de coisas polêmicas. A Fernanda reclamou que a Pitel disse que se tivessem 10 pessoas iguais a ela no jogo, o jogo não aconteceria. Aí a Fernanda disse que aconteceria sim, porque ela se garante, sim, deitada numa cama ou não, que ela não ia desistir desse jogo, que ela ia continuar. A Fernanda também teve outros momentos onde ela falou que às vezes ela tá nos dias ruins e que quando se é mãe tem um botãozinho que se aciona ali, que tem dias que as coisas estão tão ruins para ela que ela tem vontade de matar os filhos, de jogá-los pela janela, tem vontade de ser presa. Na hora que a gente estava vendo essa cena, a Globoplay cortou essa conversa pelo tom que ela chegou. E na internet, isso teve uma repercussão gigantesca, muito negativa. Teve gente apoiando a Fernanda, teve gente metendo pau na Fernanda, que isso não se fala, que isso não se faz. Eu não vou julgar a moça pelo que ela falou, eu não vou julgar a Fernanda pela forma como ela lida com essa situação, porque afinal eu acho que ela tem vários problemas depressivos, ela já falou isso diversas vezes, ela assumiu que ela não tem vergonha de ser depressiva, de ser deprimida, de ter visões negativas das coisas, porque afinal a vida também não foi tão fácil para ela. Então eu acho que julgar a Fernanda só por essas falas, eu acho que acaba até sendo um problema. A gente pode julgar a Fernanda pelas falas capacitistas dela, porque a Fernanda tem um filho autista, um filho especial. Agora, com relação ao sentimento dela como mãe, como mulher, muita gente esquece que ela é uma mulher, que ela é uma pessoa. O fato de ser mãe não apaga o fato dela ser uma mulher. E que às vezes isso realmente dá um problema. Que às vezes é muito difícil, inclusive, você conseguir lidar com tanta pressão. Mulheres que cuidam de filhos sozinhos têm que lidar com muita pressão. Mulheres que cuidam da casa, que tem que cuidar do filho, que tem que trabalhar, que tem que sustentar e ainda tem que passar por todos os problemas que os filhos passam, é realmente muito difícil. Quem já viveu essa experiência, eu não sou mulher, eu não posso falar sobre isso, mas, assim, tentando me colocar no lugar da Fernanda, eu consigo entender o que a Fernanda tá dizendo das frustrações da vida dela, eu consigo entender isso, que ela tá muito frustrada com a vida dela, e que por causa disso, por causa de tudo que ela já viveu com relação aos filhos e tal, ela se nega a aceitar que ela já tá derrotada nesse jogo. O ADM dela veio se pronunciar, o ADM dela falou que às vezes ela usa uma hipérbole, ela exagera mesmo para falar sobre as coisas dela, mas obviamente que era sem a intenção de ser literal. Então, assim, eu acho que dá pra gente, não é passar pano na atitude da Fernanda, eu não estou falando isso, apenas estou dizendo, tentem entender o lado da moça também, tentem entender que a Fernanda, ela tem problemas na vida dela, que ela é muito ressentida com a vida dela, que ela é muito infeliz, e ela já assumiu isso diversas vezes. Por isso, tentem relevar essas falas dela, critiquem o que tem que ser criticado da moça, as falas capacitistas relacionadas ao filho dela, porque afinal isso é hipocrisia. De resto, não dá pra gente julgar a Fernanda porque ela tá expondo um sentimento dela, um sentimento de frustração que ela tem com relação à própria vida dela e que por isso ela tá tentando fazer o possível para vencer esse jogo. Quando a gente vê outro trecho dessa conversa, a Fernanda diz que eles ainda estão no jogo. A Fernanda disse que ela poderia tacar logo no paredão uma Plantana e uma Lady antes dela ir direto pro paredão, antes dela se jogar no paredão. Ela disse que antes ela do que eu, antes eles irem pro paredão do que eu.
O resto da noite, gente, lá nos gnomos, foi só lamentação, foi só o chororô de sempre, foi só a mesma coisa de sempre. Aí o Buda começou a falar ali sobre as frustrações, começou a falar sobre a percepção ali do Tadeu, que quando o Tadeu foi conversar com a Alane, ele perguntou para ela qual era a razão dela parar 5 vezes no paredão, que a Alane levou a resposta pro lado da fé e que o público não gostaria de ver isso, que o público preferia que ela tivesse dado uma resposta de jogo. Só que aí o Buda não entende que isso realmente não faz sentido. O público do BBB não está cobrando uma autocrítica da Alane. Às vezes cobra uma autocrítica da Fernanda. Às vezes cobra muito dela. Mas de fato, não tem muito o que eles possam fazer com relação a isso. Cobrar autocrítica, pra mim, se cobra uma autocrítica quando você tá numa situação fora de jogo. Você tá numa situação normal da sua vida, você tá sendo hipócrita e aí você precisa fazer aquilo que você tanto critica. Aí você faz a autocrítica. Agora, com relação ao jogo, ou o que tem que fazer no jogo, pra mim é perda de tempo. Eu acho que não precisa fazer essa autocrítica. O público não tá ligando pra isso. Se o público tivesse cobrando uma autocrítica, vocês não acham que seria muito mais fácil o público já ter eliminado a Alane antes? Pensem nisso aí. Aí, só pra encerrar essa conversa aí que aconteceu de madrugada lá dos gnomos, a Fernanda falou que ela e o Davi são iguaizinhos, que ambos estão ali no BBB como o último ato de desespero da vida deles. Ela falou de todos os problemas que ela viveu aqui fora, tudo que ela tem de problema na vida dela. E ela falou que o Davi também tem os mesmos problemas, que o Davi também passa pelas mesmas coisas. E aí ela relacionou, nós dois somos desesperados. Uma pena que os dois não se identificaram. Eu acho que os dois, se tivessem se identificado, talvez até a Fernanda tivesse despertado um outro lado dela aí. Aí também, de madrugada, teve o Davi falando lá pro Matheus que os gnomos ainda são a maioria dos votos da casa, ainda são a maioria do jogo, mas que vai chegar um momento que eles vão se tornar a minoria. Aí ele alerta o Matheus que os gnomos agora vão querer se aproximar deles e que eles estão se fazendo de mansos, que eles agora vão ali tentar abrir um laço ali, um caminho para eles criarem uma amizade e que no final eles vão querer colar nas fadas para se livrarem do paredão. O Davi disse que não é para eles cederem, que não é para eles fazerem isso, que é justamente para eles continuarem ali mantendo a distância. Aí depois o Davi fala que cada um ali dentro escreve a sua própria história, seja essa história grande, seja essa história pequena, mas todos lá dentro estão fazendo uma história. Aí o Davi lembra que por causa do discurso do Tadeu, para ele tá claro que o jogo ainda não tá definido. E aí eu falo para vocês que ele pelo menos deve ter essa noção de que a essa altura do jogo tem alguém que já se destaca mais. Ele dá a entender isso pro Matheus, inclusive. Ele lembra que o Tadeu falou que eles criam milhares de hipóteses lá dentro e que essas hipóteses estão totalmente erradas e que isso leva eles a concluírem coisas que ainda podem mudar até o final do programa. E aí o Matheus também falando sobre isso, ele falou da mudança que ele teve ali com a Isabelle. Ele lembra que no começo ele não tinha nenhuma proximidade com a Isabelle, mas que depois ela se aproximou dele, que essa aproximação aconteceu naturalmente e que quando ele deu o monstro para Isabelle nos primeiros dias, ele só fez isso por falta de proximidade, mas que depois que ele conheceu a Isabelle melhor, ela se transformou no top 5 dele. Basicamente isso aí que aconteceu durante a madrugada. Teve também o Buda dizendo ali que o pessoal das fadas está construindo a jornada do herói, que eles estão ali fazendo a separação do bem contra o mal e que eles ali nos gnomos estão do lado mal da casa. Aí a Pitel disse que ela mesma já percebeu pela forma como eles falam sobre como a aproximação deles foi algo completamente natural, um sentimento genuíno e que no caso dos gnomos isso foi apenas uma conveniência de jogo. O que de fato é e o que de fato também não é errado. É uma conveniência. Funciona para eles, funciona. E se funciona, tá tudo ok. Tá tudo certo. Agora, por outro lado,
Ambos dizem que escolheram estar daquele lado do jogo. E estar daquele lado do jogo é fazer aquele jogo que eles estão fazendo. E que eles precisam sustentar esse jogo. Que eles precisam continuar levando isso do jeito que eles estão fazendo. A Pitel falou que o jogo deles deve ter algum valor. Deve estar funcionando de alguma maneira. Que deve ter gente que admira o jogo deles. É óbvio que tem, né, gente? Tem gente que gosta deles sim. Agora, se eles soubessem usar o que eles têm de informações a favor deles mesmos, ia dar muito melhor do que eles continuarem errando como o Tadeu avisou. Porque o público sabe que a aproximação das fadas também é por pura conveniência. Vamos ser sinceros, pode até ter esse elemento da naturalidade. Tem, obviamente que tem. Mas não é só isso, gente. O Davi mesmo falou que ele vai grudar nas fadas até o top 5 e que depois do top 5 cada um vai seguir o seu destino sozinho, cada um vai lutar pelo seu. Ele sabe muito disso. A conveniência ali no BBB existe dos dois lados. Só que tá pegando mal para os gnomos, porque os gnomos estão juntando as pessoas que não se suportavam antes. Pessoas que se odiavam antes e que agora elas estão ali amiguinhas em prol dessa conveniência para sobreviverem nesse jogo. Isso aí é o que não pega bem. Isso aí é o que acaba piorando a situação deles. Isso aí é o que acaba deixando eles mal no meio desse jogo todo. Aí veio aí de madrugada o pessoal lá das fadas, foi dormir junto, baixaram aí das camas, dormiram no chão, fizeram a maior algazarra ali no quarto e tal. A Plantana acordou todo mundo, eram mais quase 6 horas da manhã. Estavam ali felizes demais e tal. E aí veio hoje de manhã. Hoje de manhã tava o Buda conversando com a Lady. E aí ele disse pra Lady que ele tá com medo de ter perdido o amor de quem amava ele. O Buda admitiu para a Lady que ele tá com medo de que ele esteja sendo mal visto aqui fora, especialmente por causa daquele almoço do anjo, que ele não viu a pessoa que ele mais amava na vida, que ele mais queria ver. Aí a Lady disse que a família deles sabem quem eles são e que eles não vão soltar a mão deles agora por causa do que eles estão fazendo no BBB. E aí eu faço até essa pergunta pra vocês. Imagina quando o Buda sair e descobrir que ele tá solteiro aqui fora. Aí depois a Lady começou a chorar, a desabafar e se sentindo oprimida. Ela admitiu que ela não quer mais ficar no BBB e que ela só não aperta o botão do arregão porque ela precisa desse dinheiro. Agora eu falo pra vocês, se a Lady quer tanto ir embora do BBB e ela tem certeza de que se ela bater no paredão ela vai vazar, então por que é que ela continua fugindo do paredão? Por que ela não pede logo, me bota nesse paredão, acaba logo com esse meu sofrimento, me bota pra fora da casa, como a Yasmin fez? A Yasmin até foi corajosa disso, isso aí eu admiro a Yasmin. A Lady, ela começou a chorar, começou a reclamar, começou a dizer ali que ela não ia bater palma pra maluco, que ela não ia fazer parte do circo, do BBB, que ela não queria estar no meio daquilo e tal. Começou a chorar revoltadíssima com isso. A Lady é parte do circo, porque foi ela que provocou isso, por sinal, né? E ela reclama ali que ela não pode falar nada ali dentro, porque toda vez que ela fala alguma coisa, ela leva atenção e que ela tá sendo muito oprimida dentro do BBB, enquanto o Davi pode tudo, ela não pode nada. Ela continuou chorando, reclamando, disse que o Davi pode se exaltar e tudo, e que se ela faz o mesmo, ela tem a atenção dela, ela leva a atenção. Aí a Lady esquece que foi ela quem pegou as roupas do Davi e jogou na piscina, que foi ela que fez barraco mandando o Davi tomar no cu. Ela esquece que foi ela que provocou todos esses eventos comprando um BO que nem é dela, que nem era inclusive para ser dela. Era um BO da Yasmin, ela só se aproveitou da situação. E eu sempre avisei para vocês aqui neste canal que comprar o BO do coleguinha nunca dá certo. A Lady não se olha no espelho, porque se ela se olhasse no espelho, ela ia perceber
que ela é a principal causadora dos problemas que ela alega e que se ela se acha injustiçada porque ela é chamada a atenção por suas atitudes, é porque foi ela que provocou essas atitudes, foi ela que provocou essa resposta. Toda ação tem uma reação. O melhor que a Lady pode fazer, gente, é justamente parar de fugir do paredão. Bate no paredão, pede pra ir pro paredão, pede pros seus amigos votarem em você, te colocarem no paredão, porque se você tem certeza que você vai bater e ir embora, então saia desse sofrimento agora, não prolongue o sofrimento. Eu acho que muita gente ali dentro tá sofrendo e tá prolongando o sofrimento, como a Fernanda, porque a Fernanda tem um objetivo maior, que são os filhos, de entregar uma vida melhor pros filhos dela. Agora a Lady, ela não tem essa obrigação, ela não tem filho. Pra que é então que ela vai prolongar um sofrimento que ela não precisa prolongar? Fica aí a reflexão pra vocês. E eles foram lá pra manutenção interna, já era por volta de meio-dia, eles estranharam isso aí, todo mundo estranhou, porque a manutenção do invasor costuma acontecer um pouquinho mais cedo, e hoje foi mais tarde do que o habitual. Aí o Matheus, lá na academia, sugeriu que poderia entrar algum participante argentino ou americano no programa. Lembram que ontem o Boninho falou que era às 15 horas que o tal do argentino ia entrar? Não entrou. O Jornal Extra disse que a dinâmica foi adiada. Ele disse que foi adiada para quinta-feira. Eu acho que essa dinâmica foi adiada de vez. Ainda mais por causa daquela fala que o Boninho disse, que o argentino tinha que seduzir as mulheres e provocar os homens. Aquilo pegou mal demais. E certamente algum superior lá do Boninho dentro da Globo vetou essa participação aí desse argentino. Mas dessa vez, o invasor deixou a Sabrina Sato dentro do programa. E aí aconteceu essa sequência que vocês vão ver aí. A Bia e a Alane derrubaram a Sabrina Sato no chão. Se não fosse o Buda segurando, a Sabrina Sato teria batido a cabeça dela na quina da mesa aí. E isso, a internet começou a explodir em cima dessa atitude da Bia. Subiu uma trend ali pedindo a expulsão da Bia, tudo porque eles derrubaram a Sabrina. A Sabrina entrou, aí a Sabrina disse que eles estão bombando aqui fora, aí a Sabrina reuniu todo mundo na sala, disse que tinha uma hashtag do Buda bombando aqui fora, aí depois disse que eles lá dentro estão bombando, aí ela reuniu todo mundo na sala, levantou a perna em homenagem a Alane, falou que ela tinha visto a mulher do Davi, que ela conheceu a mulher do Davi e tal. Ela realmente estava ali. Aí ela comentou que quando ela participou do BBB, o Davi nem era nascido e tal. Ela falou muita coisa ali sobre eles, falou muita coisa ali, falou que ele ia fazer um jogo da verdade ali, mostrou que ela dentro do BBB viveu tanta coisa, que ela não esquece das coisas que ela viveu no BBB, que o BBB faz parte da vida dela até hoje. E pronto. Ela foi lá, tentou fazer um jogo da verdade, falou aí, levantou essa perna. Vejam a cara da Fernanda no momento que a Sabrina levantou a perna. E aí a Alane ficou completamente emocionada com isso. Olhem aí ela levantando a perna. Foi uma babação de ovo, vamos dizer assim, da Sabrina com relação às fadas, né? Porque isso acabou, de uma certa forma, confirmando, tanto para a Fernanda quanto para os gnomos, que há um certo favoritismo das fadas, que há um certo favoritismo deles ali, que há uma preferência do público, se não um favoritismo, mas pelo menos essa preferência. E aí pronto, eles não têm mais força para continuar nesse jogo, eles não têm mais força. Esse momento aí foi o momento do vídeo que eu acabei de mostrar para vocês, do Matheus ali falando com o Davi sobre o participante argentino ou americano que entrar, o Davi dizendo que não. Aí depois essa sorriso amarelo, essa cara aí, denunciando que ele estava sabendo de alguma coisa. Então, eu acho que é por isso que não vai mais rolar. Pode ser que o Boninho mude de ideia e role? Pode ser, mas eu acho que não vai mais rolar não. Acho que não tem mais clima pra isso, não tem mais.
O próprio o Matheus dizendo que ele falou demais, o próprio Matheus dizendo que ele soltou coisa demais, pegou mal. Eu acho que não tem como rolar mais. E aí, depois disso aí, o Matheus conversou com as meninas e ele pediu para as meninas terem mais cuidado com os famosos durante essas visitas, porque isso pode pegar mal para eles. Aí o Davi falou a mesma coisa. O Davi disse para elas terem cuidado. A menina justificou, a Alane justificou. Ai, que sim, que é artista, que lá em Belém artista quase não vai, que quando vai a gente fica desse jeito e tal. Alane, Bia, vocês não estão em Belém, vocês não estão em Guarulhos, vocês estão no BBB. Aquele artista não vai fugir, aquele artista tá ali disponível só para vocês. Vocês não precisam perder a cabeça por causa de artista. E isso tudo que elas fizeram provocou essa reação ali. Big Boss ficou pé da vida com isso, tanto que mandou essa mensagem para ela. Isso aconteceu poucos minutos aí. Mas a Bia tava feliz, a Alane tava feliz. Depois a Bia ficou se perguntando se ela tinha machucado a Sabrina. Sério, ela realmente tá achando que ela machucou a Sabrina, que ela tá realmente preocupada com isso. Mas foi alertada de que não podia fazer isso. O Davi disse, cuidado, porque o outro lado pode pensar que a gente tá agindo de propósito e tal. E depois a própria Alane concordou que isso pode pegar mal para eles. A própria Alane entendeu isso. Agora vejam o sorriso do Matheus, o sorriso amarelo do Matheus. Parece que ele sabe de alguma coisa que a gente não tá sabendo aqui. A Isabelle justificou e disse que ela gosta muito da Sabrina, que a mãe dela é fã da Sabrina e tal, que ela queria dar um abraço na Sabrina. Aí o próprio Matheus falou que ele quis dar um abraço na Sabrina. O Davi também falou que ele quis dar um abraço na Sabrina, mas que ele esperou que a situação ali ficasse um pouquinho mais controlada. Enfim, eles sabem dos problemas que eles mesmos causaram. E aí, quando a imagem fica ruim, o que é que eles fazem? Tem que ter uma reação. Foi a reação do Big Boss aí, dando essa falta grave em cima lá da Bia. Aí outra coisa que o Tadeu passou falando ali ontem à noite é que ele pensa que a aceleração do jogo vai acontecer já nesta quinta-feira. Não vai acontecer nessa quinta-feira e provavelmente essa vai ser a última semana onde a dinâmica do BBB vai acontecer normalmente, com a eliminação na terça-feira, com tudo que vocês conhecem. O líder de quinta-feira, o líder de amanhã, também provavelmente será o último líder que vai ter uma festa. Pelos cálculos que eu tenho aqui, que eu fiz aqui olhando o calendário, o top 10 vai acontecer no dia 26 de março. O top 9 vai acontecer no dia 28, lá na Páscoa, seguido de uma prova do líder e de mais um paredão. O top 8 no dia 31 de março e uma prova do líder e um paredão também. O top 7 no dia 2 de abril, seguido de mais uma prova do líder e de mais um paredão. O top 6 no dia 4 de abril, seguido de mais uma prova do líder e de mais um paredão. O top 5 no dia 7 de abril, seguido de mais um paredão. E aí o top 4 finalmente no dia 11 de abril, seguido da prova do finalista. E aí o top 3 no dia 14 de abril. A grande final vai ser no dia 16 de abril. Não tem nada confirmado se vai ser assim desse jeito, mas esse é o padrão do BBB nas últimas 3 semanas. Então, o que eu tô falando pra vocês foi o que aconteceu no BBB 21, no BBB 22, no BBB 23, provavelmente é o que vai acontecer agora também. Boninho não muda muito esses esquemas. Enfim, a única coisa que a gente sabe é que não tem nada confirmado. Quando tiver, a gente traz aqui pra vocês. Hoje tem a festa lá da Giovana, a festa ginástica dos anos 80. Vai ter outro vídeo aqui no canal pra gente comentar aí a reação deles, pra gente comentar aí se teve algum pronunciamento do Boninho aí, se o tal do argentino vai entrar no programa. Conto com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.